Olá, boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Walker, pastor da Igreja Metodista em Aracruz. Eu sou casado com a Letícia e nós estamos aguardando o nosso pequeno Luca. Gostaria de saudar aos irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Sevilha e os da Igreja Metodista em Veneza. Também ao meu grande amigo, pastor Gabriel, também a Natália e a nossa pequena Isa. Que Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês esta noite. Queria compartilhar um texto bíblico que está em João, capítulo 14. Eu irei ler somente o versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Vamos orar rapidinho? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Deus, e nós cremos que nela há poder e há autoridade para ministrar e transformar vidas, ó Pai. Então eu peço para aquele irmão ou irmã que estiver nos assistindo nessa noite, o Senhor possa tocá-los em nome de Jesus. Amém. O reformador Martim Lutero fala que esse sermão de Jesus, que esse texto aqui em João 14, traz uma função dupla para os discípulos de Jesus naquele momento. A primeira era contra a tristeza presente que estava no coração daqueles homens. Mas qual tristeza é essa, pastor? Você deve estar se perguntando. Jesus havia, no final do capítulo 13 e um pouquinho até do 12 antes, ele começa a ministrar algumas verdades que deixaram o coração dos seus discípulos bem aflitos. Primeiro Jesus fala: olha, um de vocês irá me trair. E isso já gera um determinado desconforto no coração daqueles homens. E Jesus depois profere uma palavra para Pedro, que já era praticamente um dos líderes dos seus discípulos, Pedro que era referência de força, de fé, que sempre estava presente ao lado de Jesus. De repente ele ouve da boca do seu mestre que ele iria negá-lo 3 vezes antes do sol nascer. Pensa aqueles homens vendo, caramba, se Pedro ir lá negar Jesus, imagina nós, o que nós faremos. E Jesus, para finalizar, dá mais uma notícia: eu irei embora. Se coloque, meu irmão e minha irmã, no lugar daqueles homens. Muitos ali largaram família, largaram a sua única fonte de renda para seguir Jesus. Ou seja, lançaram toda a sua confiança naquele homem que se dizia Messias, que se dizia que seria o rei de Israel, que libertaria o seu povo da opressão, e de repente fala que vai embora. O coração dos discípulos ficaram bastante conturbado, a ponto do semblante daqueles homens mudarem pela tristeza de perder o mestre, pela dúvida do que seria a vida deles daí para frente. E Jesus profere então esse sermão: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Basicamente, o capítulo 14, Jesus está trabalhando no coração dos seus discípulos essa tristeza, porém também o que aconteceria com eles daí para frente. E é ministrado sobre eles as determinadas verdades. A primeira é que eles tinham um local para irem. Jesus não estava abandonando os seus discípulos. Jesus estava voltando para casa. Jesus estava indo para a casa do seu pai preparar um local seguro, um local onde aqueles que lutaram um bom combate, que venceram pela fé, que permaneceram firmes com ele, seriam recebidos. Aonde todas as dores do mundo seria curado.
um local aonde que nenhum outro reino poderia vir e invadir e tomar, porque Jesus estaria lá com todo o seu poder e glória. A motivação dos discípulos ali que Jesus queria falar, olha, não foque nas coisas deste mundo, não foque naquilo que a traça pode corroer, não foque naquilo que é corruptível, mas foque no meu reino que é eterno. O coração daqueles homens foram tocados naquele dia por uma grande verdade, que o caminhar com Jesus não nos leva a querermos coisas deste mundo, mas tem que nos levar a querer o céu, meu irmão e minha irmã, as coisas eternas, aquilo que o mundo não pode nos tomar. E Jesus ministra mais uma verdade sobre aqueles homens que é, olha, eu sou o caminho. Talvez alguns discípulos ficaram com grandes interrogações e uns até perguntou: Jesus, como que nós vamos te acompanhar se nós não sabemos para onde que você vai? Aí ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estavam caminhando quase 3 anos com aquele que era o caminho para esse reino eterno e não sabiam. E Jesus naquele dia os lembrou: olha, eu sou o caminho. Não há uma rota paralela a Jesus que nos leve ao céu. Não há um caminho mais curto que levaria os discípulos ao céu. É somente Cristo que é o caminho. Somente Jesus que nos leva em direção ao Pai. Meu irmão, minha irmã, se alguém te dá alguma rota paralela que não está na Bíblia, rejeite, tá? Porque somente Jesus é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Então, meu querido e minha querida, eu quero caminhar já para a terceira verdade que Jesus ministrou ao coração daqueles homens, que ele estava indo, mas se eles tivessem fé e pedirem, fariam obras maiores do que o próprio Cristo. Aqueles homens viram Jesus realizando grandes milagres, grandes maravilhas. Imagina ouvir da boca do mestre que fariam obras maiores do que ele. Mas isso só era possível se ele voltasse para o Pai. E a quarta verdade que Jesus ministra para os seus discípulos naquele dia é que eles não estariam sozinhos. Ele enviaria o Consolador. Eles poderiam estar pensando que teriam que lutar as suas lutas sozinhos, que as tempestades deveriam ser enfrentadas sozinhas, que todos os dramas seriam também vivenciados sozinhos. A solidão que eles teriam do Mestre, teriam que encarar tudo sozinhos. Porém, Jesus, ele volta para casa, mas nunca abandona os seus discípulos. Ele envia o Consolador, aquele que estaria presente em todo o tempo, aquele que derramaria o poder da eternidade nos homens, aquele que faria Pedro se levantar como verdadeiro homem de Deus, aquele que chamaria Paulo. O Consolador estaria presente o tempo inteiro. Meu irmão, posso te falar agora uma verdade para a sua vida essa noite? Que tudo aquilo que Jesus ministrou para os seus discípulos também é uma verdade para mim e para você. Nós temos sim uma morada, nós sabemos quem é o caminho, nós temos poder na nossa oração e nós nunca estamos sozinhos. As verdades que Jesus ministrou para os seus discípulos é para a sua vida. Se o seu coração anda conturbado, se o seu coração anda amedrontado, se o seu coração anda só com sentimentos de solidão, lembre-se que você não anda sozinho. Se você pensa que você não se encaixa em lugar nenhum, a palavra para você é: você tem um local. Esse local é o céu. Você tem um local que está te aguardando através da tua fidelidade a Cristo nas obras, na oração. E quando você pensar que você não sabe a rota, busque na palavra, porque ela revela Cristo.
E toda a palavra revela Cristo. Aponta para Cristo. Ele é o nosso caminho para Deus. Queria orar por você em nome de Jesus. Pai, é quão bom, Deus, saber que nós temos um local onde o Senhor está nos aguardando. Melhor ainda é saber que o Senhor está na tua glória e ao mesmo tempo se manifestando pelo teu Espírito Santo em nosso meio, nos fortificando, nos incentivando, Senhor, a caminhada em ti, Deus. Ó Pai, se há algum irmão ou irmã que anda com o coração conturbado, ó Pai, que a tua verdade possa alcançar e repousar neste coração, ó Deus. Liberta de toda ansiedade, liberta de todo medo e os façam olhar para o Senhor como fonte de inspiração, força e como, Deus, um coração de servo se render aos teus pés. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e irmã, foi um prazer estar com vocês. Que Deus possa te abençoar e até a próxima. Fiquem com Deus.